2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 11, depois, novamente, os versículos 3 e 4. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Versículos 3 e 4. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Oremos. Pai amado e bendito, como eu dizia há pouco, somos privilegiados, Senhor, em podermos nos reunir como igreja. Eu sou um privilegiado de poder compartilhar o pão da palavra de Deus com os irmãos. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade de estarmos reunidos essa manhã, pelo teu cuidado, pela tua bênção sobre nossas vidas. Sabemos que irmãos e irmãs aqui passam por desafios em suas vidas, em suas famílias, desafios pessoais, desafios de enfermidades de algum parente querido. Senhor, em nome de Jesus, como oramos há pouco, entra com providência, mas que a tua palavra também seja ministrada poderosamente aos nossos corações, pois a tua palavra nos orienta, nos consola, nos conforta, nos dá esperança, também nos corrige e exorta. Em nome de Jesus, que a tua palavra essa manhã venha gerar vida e piedade, como lemos aqui, pois só o Senhor é que tem poder para nos fazer viver de modo digno do teu evangelho. Abençoa-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Dando continuidade, como falei semana passada, começamos uma breve série de mensagens sobre essas duas epístolas, a segunda epístola de Pedro e a epístola de Judas, que não é o Iscariotes, vamos ver daqui a pouco. E eu falava na semana passada que a vida cristã, muitas vezes as pessoas pensam que se assemelha a um parque de diversões. Eu vou na igreja para ganhar um ânimo, para passar uma semana mais feliz, para ter um pouco mais de alegria, ou para receber uma palavra de estímulo para poder enfrentar os desafios. E isso faz parte, irmãos. No meio da comunhão, quando ouvimos a palavra, quando oramos uns pelos outros, eu tenho falado para os irmãos que uma coisa que eu tenho sentido muita falta na pandemia é nós podemos orar mais uns pelos outros, né? Você chamar uma pessoa à frente e irmãos e irmãs, diáconos, irmãos e irmãs do Ministério de Intercessão, imporem as mãos, orarmos uns pelos outros. Isso é muito saudável. Mas entendemos que estamos num momento particular de questões sanitárias e temos sido mais cuidadosos com esse tipo de coisa. Mas é na comunhão que nós somos fortalecidos, abençoados. Mas também, irmãos, como eu falava semana passada,
para nós batalharmos pela fé. O título dessa série de mensagens é A Batalha pela Fé, ou A Batalha da Fé, porque a gente vai ver especialmente no capítulo 2 e 3 de 2 de Pedro e na Epístola de Judas, que é curtinha, só tem 25 versículos, que eles falam muito do cuidado que devemos ter com falsos mestres, com falsos ensinos. Na primeira carta de Pedro, ele fortalece a igreja contra inimigos externos. A igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano. Então, Pedro ali traz uma palavra, inspirado pelo Espírito Santo, para que os irmãos sejam fortalecidos, porque a perseguição era complicada. Algo que a gente não conhece, irmãos. Temos desafios, talvez você sofra uma perseguição no seu trabalho, talvez zombem de você, ridicularizem você por você ser cristão, talvez falem, você é fiel à sua esposa, você esposa mantém fidelidade a um casamento de tantos anos, hoje em dia não existe mais isso, e você mostra a diferença como cristão, você cuida dos seus filhos, você se preocupa em ser fiel na sua vida, ter integridade, por vezes sofremos perseguição por sermos cristãos, mas não conhecemos uma perseguição que muitos cristãos hoje conhecem, e na época de Pedro também não era diferente, de terem estados que prendem pessoas que são mortas por conta de sua fé, famílias que são separadas, dores muito intensas. Por isso que frequentemente falamos da igreja perseguida e da necessidade de orarmos por aqueles que se encontram em situação de perseguição. Então, na primeira carta de Pedro, ele foca nessa situação em que os irmãos estavam sendo perseguidos, mas aqui na segunda de Pedro, e assim como vamos ver também em Judas, o problema é outro, não é mais um problema que vem de fora para dentro, mas é um problema que vai de dentro para fora, porque nós não corremos só risco dos desafios externos, mas há desafios no seio do povo de Deus, e nós precisamos estar com os olhos bem abertos para isso. E a internet, irmãos, é uma bênção, estamos transmitindo o culto, essa oportunidade de ouvirmos boas pregações, muitos questionamentos têm surgido às vezes em igrejas que não são muito dedicadas à palavra, que não tem muita preocupação com doutrina, porque alguns jovens, alguns irmãos começam a ouvir bons pregadores na internet, ouvir pregadores que expõem a verdade do evangelho, e às vezes não encontram isso na sua igreja, vão questionar, e às vezes isso gera algum constrangimento. Isso deve ser feito, todo questionamento à liderança deve ser feito com graça, com humildade, mas a internet trouxe isso também, de nós podermos abrir os olhos e ver que há muita gente séria pregando o evangelho, é muita coisa boa para a gente beber das águas da internet, do YouTube, enfim. Mas também há muita porcaria, irmãos, há muita coisa ruim, há muitos falsos ensinos, há muitas coisas estranhas. Falava que recentemente conversei com uma pessoa que falava que, estava ouvindo um pastor que falava que não precisa mais orar, porque em Cristo nós temos tudo, e você não precisa mais orar, não precisa pedir nada, porque você já recebeu tudo de Deus. Ensinos estranhos às Escrituras, ensinos que ferem a palavra de Deus e que devem ser rejeitados. E Pedro está tratando sobre isso. Semana passada eu falei que ele se apresenta como Simão Pedro, ele que foi o apóstolo que viu Jesus no Monte da Transfiguração, que viu milagres maravilhosos acontecendo, que viu Jesus sendo preso, sendo crucificado, Jesus depois ressuscitando e falando diretamente a ele, cuida, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Jesus falou isso para ele 3 vezes, e Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabe que eu te amo, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Esse grande Pedro se apresenta como um servo e apóstolo de Jesus Cristo, e fala àqueles que receberam essa fé, que é a mesma fé que temos, que é a fé que Pedro teve, e fala que a graça de Deus, o favor imerecido, a paz de Cristo sejam multiplicadas a eles, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, versículo 2. E essa palavra conhecimento, nessa carta de Pedro, ela aparece muitas vezes, irmãos. Só para você ter uma ideia, no trecho que lemos nessa manhã, ela aparece na nossa versão aqui 5 vezes. No versículo 2, pelo pleno conhecimento, no versículo 3, por meio do pleno conhecimento, no versículo 5, a virtude, o conhecimento ao domínio próprio, e no versículo 8, impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Pedro está chamando a atenção para algo que os falsos mestres falavam. Eles falavam, você não vive uma fé genuína porque você não tem um conhecimento secreto, talvez fosse algo assim, porque você não sabe, alguns até chegavam a dizer, as artimanhas de Satanás, os segredos ocultos. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim, olha, eu tenho que te dizer uma coisa, mas teu pastor nunca vai te dizer. Eu tenho que te falar uma coisa que é um segredo, que veio escondido da igreja, e ninguém quer que saiba isso, mas é um segredo.
balela, irmãos. A fé que nós temos é uma fé que está exposta, está escrita nas Escrituras, e é uma bênção que chegou até nós, e essa fé que Pedro está fortalecendo, e que Judas vai falar que nós devemos batalhar por ela. Esse conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Mas como falei semana passada, Pedro no original aqui, na sua carta escrita em grego, como todo o Novo Testamento é escrito na língua grega, Pedro no grego usa duas palavras para conhecimento, epignosis e gnosis. Gnosis é muito conhecido, que é uma palavra mais conhecida, mas ele usa também epignosis. E quando um autor usa duas palavras diferentes para dizer coisas semelhantes, normalmente ele está querendo dizer algo diferente. E alguns autores, comentaristas bíblicos, entendem que quando ele fala epignosis, ele está dizendo de mais do que conhecimento mental. Como falei semana passada, mais do que você saber coisas acerca de Jesus Cristo, mas um conhecimento relacional, um conhecimento de alguém que caminha com Cristo, um conhecimento de alguém que conhece o seu Senhor, não só de ouvir falar, mas de caminhar com Ele, como parafraseando disse Jó. E aqui, no versículo 3, vamos agora voltar para o objeto dessa manhã, são os versículos 3 e 4, Pedro usa essa palavra como havia usado no versículo 2, então dá a entender que ele está falando de um conhecimento, irmãos, que vai além de sabermos coisas, mas um conhecimento relacional, nós conhecermos a Jesus Cristo. Você tem conhecido Jesus assim? Talvez você já tenha ouvido a história da cruz muitas vezes, e você deve ouvir várias vezes. Mais à frente, o próprio apóstolo Pedro, ele fala, lá no capítulo 3, versículo 1, vou até ler aqui, 2 de Pedro 3,1, ele fala assim: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem, ele continua, das palavras proferidas no passado. Então Pedro está falando, eu estou escrevendo isso aqui, não é para trazer nenhuma novidade para vocês. Eu estou escrevendo aqui para que vocês se recordem daquilo que vocês têm aprendido desde o início. Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala o mesmo. Repetir as mesmas coisas não é pesado para mim, é segurança para vós. Por isso que na igreja a gente, por vezes, repete as mesmas coisas. A gente está querendo voltar a ter uma prática que eu acho muito saudável de orar o Pai Nosso durante o culto, que isso nos ajuda a memorizar o Pai Nosso, que é a palavra de Deus, foi uma oração que Cristo nos ensinou. Nós temos ensinado para o nosso filho, e você, pai, ensine para os seus filhos a orarem as Escrituras, orar os Salmos, orar o Pai Nosso. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus, e a gente vai repetir as mesmas coisas muitas vezes. A ceia é um memorial, lembramos que Cristo foi morto por nossos pecados e cremos que Ele se faz presente de forma especial, não nos elementos, não no pão e no vinho, mas Ele se faz presente espiritualmente, de forma especial no meio do seu povo, e contamos a mesma antiga história preciosa que nos traz salvação, e assim faremos até que o Senhor nos leve para junto dEle. Então, irmãos, precisamos repetir as mesmas coisas. E sabermos coisas sobre Jesus é muito importante, mas nós precisamos ter um relacionamento com Jesus. E é sobre isso que Pedro fala. E isso, irmãos, conhecer coisas sobre Jesus e ter um relacionamento com Ele é que vai nos guardar nessa batalha, nesse campo de batalha que é a caminhada cristã. Não se iluda, não pense que essa laje, essas paredes te protegem. Não pense que você está na igreja domingo após domingo, que é uma bênção, devemos fazer assim. Nos protege das ameaças que temos, irmãos. Precisamos estar com os olhos bem abertos, sermos bem vigilantes, porque vivemos dias maus, muitas heresias têm sido espalhadas no meio do povo de Deus, como foi nos dias dos apóstolos, e será até o fim. Algumas pessoas têm a ilusão de que um dia isso cessará. Eu creio que em momentos de grande avivamento, Deus diminuiu um pouco o movimento dos falsos mestres, mas logo eles surgiram de novo, pois isso vai acabar quando Jesus Cristo voltar, e haverá fim, toda a dor, todo engano, toda a ilusão, e essa é a nossa esperança. Sobre o que Pedro vai falar também no final dessa carta. Mas vamos lá para o versículo 3, olha o que ele diz, irmãos, que palavra maravilhosa: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. E aí, irmãos, eu quero chamar nossa atenção nessa manhã, porque se não basta sabermos coisas sobre Jesus, não basta lermos todos os evangelhos, toda a escritura, sabermos quem Jesus foi, saber que ele era plenamente homem, plenamente Deus, que ele morreu pelos nossos pecados sem pecado e ressurgiu ao terceiro dia e subiu aos céus e um dia voltará para nos buscar. Precisamos saber essas coisas, precisamos ter um relacionamento com Deus também, como disse até aqui, mas nós precisamos de poder do alto, irmãos. Não basta saber coisas,
Nós precisamos crer de todo o coração, mas precisamos de poder de Deus para que isso se transforme em realidade. Quer ver um exemplo? Existem homens muito inteligentes, muito estudiosos, que conhecem a Bíblia nos textos originais, que estudam as Escrituras e que não têm fé em Jesus, que não receberam a graça da salvação. No século passado, um grande problema, uma grande heresia que surgiu no meio da igreja se chama liberalismo teológico, porque começaram a questionar se a palavra de Deus era realmente a palavra de Deus. Ah, mas por que a gente tem que crer assim? Por que a gente tem que crer assado? E homens se dedicaram aos estudos, século XIX, século XX, homens se aprofundaram nas Escrituras, homens se aprofundaram nos textos originais, mas não para crer em Jesus, mas para questionar quem era Jesus, para questionar a palavra de Deus, irmãos. Então, vemos pessoas que leem, tem até acho que um jornalista, que parece ter uma história que ele foi ler a Bíblia para questionar a Bíblia, para questionar Jesus, para questionar a igreja, só que ele foi lendo e o Espírito Santo foi ministrando no coração dele e ele acabou se convertendo. Mas muitos leem e não aprendem, porque a gente precisa do poder de Deus. A gente precisa que Deus opere algo espiritual em nossos corações, irmãos. A vida cristã não é uma vida somente racional ou somente de coisas que temos para fazer, mas nós dependemos da atuação do Espírito Santo. Nós dependemos que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Quando o Espírito Santo fala, por vezes, nós choramos, nós nos quebrantamos, por vezes falamos mais alto, irmãos manifestam dons carismáticos, isso é muito bom, mas nem sempre é assim. Mas independente se nós vermos sinais ou não, nós precisamos do poder de Deus, que o Espírito Santo manifeste em nosso meio. Talvez você fale assim, é fácil pregar a palavra de Deus. Para quem já está caminhando há muitos anos no Evangelho, já prega mais de 15 anos como eu, posso até, sem falsa modéstia, dizer que não é tão difícil preparar um sermão. Não é tão difícil preparar uma introdução, fazer algumas ilustrações, como nós aprendemos em cursos, fazer um desenvolvimento, citar outras passagens, citar outras coisas, fazer uma conclusão. Isso, para quem tem um pouco de experiência, um pouquinho de estudo da palavra, realmente não é muito difícil. Mas, irmãos, fazer com que essa palavra se torne vida em nossos corações não é difícil. É impossível para o homem. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Eu posso me dedicar, ficar 20 horas por semana preparando um sermão, ler livros e comentários e ouvir pregações e fazer tudo e preparar uma pregação perfeita. Outros irmãos podem fazer o mesmo. Mas se o Espírito Santo não pegar essas verdades e aplicar nos nossos corações, se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos para entender as maravilhas da lei de Deus, como diz o salmista, tudo será vão, irmãos. Por quê? Pelo que Pedro está dizendo, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Então, a primeira coisa aqui, Deus é que nos dá todas as coisas que precisamos. Deus é que nos dá condições de buscar a Ele mesmo. Vá comigo na epístola de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios 2, versículos 8 a 10. Olha o que diz. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, ou seja, é Deus que dá. Não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então Deus nos salva. Deus nos chama para si, e aí Ele nos concede graça para vivermos boas obras. E é isso que Pedro está falando. Na mensagem seguinte, se Deus permitir, a gente vai falar, que ele fala a partir do versículo 5, por isso mesmo empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Nós como cristãos precisamos nos empenhar, irmãos. A Raquel ficou doentinha esse final de semana, o pai zeloso precisa se empenhar, a mãe dedicada precisa se empenhar, perde noites de sono, fica preocupado, vai no médico, liga para um, liga para o outro, ora, pede aos irmãos para entrarem em oração. Precisamos nos empenhar pelos nossos filhos. De semelhante forma, nós, cristãos, precisamos nos empenhar pela nossa fé, precisamos batalhar para as boas obras. Mas isso vem porque Deus nos alcançou. Primeiro, Ele nos dá o seu divino poder, que nos dá tudo para a vida e para a piedade. E aqui eu aprendo outra coisa, irmãos. Muitas pessoas hoje em dia buscam acréscimos à fé. Eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu sei que tenho que estar na igreja,
mas eu sinto que preciso de algo mais, eu preciso de mais alguma coisa. Claro que Deus concede outras coisas, mas, irmãos, creia que Ele tem nos dado tudo. Como eu falava no louvor, se é alguma coisa para nós tomarmos posse, eu não gosto dessa expressão, que é muito de teologia da prosperidade, né? Vou tomar posse de uma casa na praia, vou tomar posse de um carro novo, vou tomar posse disso, de aquilo. Mas se há nada disso a Bíblia sustenta, tudo disso beira a heresia. Mas se há algo que a Bíblia nos fala é que devemos buscar em Deus que nos dê força para viver uma vida que glorifique a Ele, para vivermos uma vida de fé, uma vida de integridade. Um dos grandes desafios que os falsos mestres traziam é que eles falavam, olha, se você tiver conhecimento de Deus, você pode viver do jeito que você quiser. E a gente vê isso em nossos dias. Esses dias eu ouvi que foi descoberta, né, mas isso de forma secreta, descoberta, mas não foi divulgado, que há redes de prostituição para pastores, irmãos. Prostitutas especializadas em servir a pastores. Isso é um absurdo, irmãos. Mas por que isso acontece? Igrejas que falam que o pastor tem que ser quase um empresário. Ele tem que fazer o negócio andar, fazer o barco andar. Mas a vida que ele vive fora da igreja é problema dele. Então, se ele quer ter as suas escapadas, as suas aventuras sexuais, há uma disponibilidade de uma rede de prostituição que garante todo o sigilo, toda a discrição para que ele viva. É igualzinho os dias de Pedro. Se o cara fizer o trabalho de casa, se a igreja tiver dinheiro, irmão, vamos falar em termos claros, se a igreja crescer, tiver dinheiro no caixa e avançar, esse pastor é bem visto por algumas lideranças, e aí ele pode viver a vida que ele quiser, pode trair a esposa, pode se envolver com prostituta, pode fazer... O que importa é ele fazer o motor andar. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o pastor deve ser padrão para os fiéis. A Bíblia ensina que os cristãos devem viver uma vida íntegra. Lá nos 10 mandamentos está, não adulterarás. Não dá para separar piedade de vida, irmãos. Como alguns faziam nos dias de Pedro e alguns fazem no dia de hoje. Mas eu sou um grande cantor, eu carrego multidões, eu faço shows que muitas pessoas se convertem, ou ele acha que se convertem, ou algumas até têm experiências de fato com Cristo. Eu sou um grande pregador, sou pregador das multidões. E aí ele se acha no direito de levar uma vida mais ou menos, porque, bem ou mal, ele está cumprindo o seu papel religioso, mas não é isso que a Bíblia ensina, e Pedro está indo contrário a isso de forma direta, como a gente vai ver nas próximas mensagens. Então ele fala, primeiro, seu divino poder nos tem dado tudo, trazendo isso não para os falsos mestres, mas para a nossa vida, irmãos. Nós temos tudo, por isso que hoje o louvor foi meio corrido, porque quem iria ministrar o irmão Marcos, mas com a suspeita de Covid da sua esposa, a gente teve que mudar de última hora, assim. Mas eu coloquei essa música que ele mesmo gosta de ministrar muito. Eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Deus nos tem dado tudo, irmãos. A gente tem que parar de ser o crente que choraminga, que fica choramingando pelos cantos. Mas minha vida é tão difícil, minha vida é tão difícil. Cuidado, porque talvez sua vida fique difícil de fato. E aí você vai parar de choramingar. Deus tem nos dado tudo. Dobre os seus joelhos, vai orar e clame, reconheça isso. Creia no que está escrito diante, não creia na minha palavra. Mas creia na palavra de Deus, está escrito aqui, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Há pessoas que por vezes procuram líderes e falam, minha vida está difícil, minha vida está confusa, e muitas pessoas precisam de aconselhamento, a gente deve visar isso mesmo, e ajudar uns aos outros, não só o pastor, mas a igreja, um ajudar o outro. Mas às vezes você pergunta, irmão, mas como está a sua vida de oração? Como está a sua leitura da palavra? Igual aquela história que um pastor foi fazer uma visita num lar, e a irmã falou assim, ele falou, pegue a Bíblia para nós lermos a Bíblia. Aí ele falou, pastor, não sei o que aconteceu, sumiu o meu óculos, eu não estou conseguindo ler nada. E há 6 meses que eu não acho meu óculos, mas eu vou pegar, o senhor lê para mim, que eu não estou conseguindo, eu não consigo ler sem óculos, eu não tenho com meu óculos ainda. O pastor, tudo bem, pega lá a Bíblia que eu leio para você. Aí quando o pastor pegou e abriu a Bíblia, onde estava o óculos? Dentro da Bíblia. Então, às vezes a pessoa está choramingando. Claro que às vezes passamos por lutas verdadeiras, por dificuldades, mas como está a sua vida piedosa? Você tem orado? A tua Bíblia fica aberta no Salmo 91, no Salmo 23, acumulando teia de aranha, e uma vez por semana você passa um espanador para tirar areia, para tirar a poeira. Você tem lido, você tem se dedicado. Deus nos deu tudo, irmãos.
Claro que por vezes passamos por momentos de amargura, por vezes passamos por problemas de frieza espiritual. Todo cristão pode passar por isso. Não se sintam um condenado se você está passando por isso. Grandes homens da história da igreja passaram por isso. Elias passou, pelo que tudo indica, por uma depressão. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, passou por uma depressão. É até um livro que relata isso. Temos momentos de dificuldades em nossas vidas. Há um autor conhecido como São João da Cruz, um autor católico, que chama isso de a noite escura da alma. Há momentos que parece que tudo se seca, que tudo se abate e a sua fé é diminuída. Passamos por isso e nessa hora precisamos nos voltar para Deus e por vezes pedir ajuda uns aos outros. Irmão, ore por mim, eu estou desanimado. A Bíblia fala para nós animarmos uns aos outros no Senhor. Não estou falando disso, mas estou falando de situações que às vezes a pessoa, meses após meses, semanas após semanas, anos após anos, não se dedica à vida e à piedade, não se dedica à oração, não valoriza a comunhão dos santos, não lê as escrituras, fica fraco espiritualmente, não sabe o que está acontecendo. Está claro que você não tem gozado do divino poder que Deus nos concede para a vida, para a piedade. Então muda isso hoje. Para de ficar chorando miséria e vai dobrar os joelhos. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Mas eu tenho feito isso e não tem dado certo. Eu tenho feito isso e as coisas estão difíceis. Então nos procure a mim, procure algum irmão, alguma irmã de muita confiança sua e peça ajuda, irmãos. Porque isso está na dimensão da igreja também. Nós precisamos fortalecer uns aos outros. Nós abraçamos uns aos outros. Alguém disse que a igreja é o único exército que enterra os seus feridos. E não deve ser assim. Se você está ferido, busque ajuda. Vamos juntos, ajudando um ao outro. Mas há pessoas que buscam ajuda, mas na verdade elas não querem ajuda. Não podemos, como falei há pouco, enterrar os nossos feridos. Tem alguém ferido, precisamos cuidar. Às vezes a gente marreta a pessoa e acaba, de esfolar com o que já está ferido. Não deve ser assim, devemos ajudar uns aos outros. Mas devemos também individualmente buscar renovo em Deus, porque Ele já nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Creia nisso, irmãos. Vá comigo, eu nem ia citar esse texto, mas vá comigo novamente em Efésios, mas agora no capítulo 1. Alguns têm distorcido essa mensagem e falado, então é assim? Então eu posso orar o que eu quiser e Deus vai dar. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O que eu pedir em nome de Jesus é quase uma senha, um segredo, Ele vai me realizar. Não é isso. Deus não responde a todas as nossas orações, mas Ele nos concede poder para que Ele seja engrandecido. Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com algumas, com poucas, não com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Se a tua vida está seca, está espiritualmente, se você tem sentido falta, pegue, ore em cima desse texto e falou, Senhor, o Senhor já diz que o Senhor tem nos abençoado, me dá capacidade de fluir, de experimentar dessa alegria, da alegria. O que é piedade, irmãos? Piedade não é o nome da vizinha do apartamento de baixo, piedade não é o nome de um bairro ali, também é isso, mas piedade é você viver uma vida pia, diferente do ímpio. O ímpio vive uma vida entregue à corrupção. O pio, que vive uma vida pia, uma vida piedosa, ele teme a Deus. O bispo Alexandre, lá de Recife, ele costuma dizer que temer a Deus é levar Deus a sério. Então, o piedoso, ele leva a Deus a sério. Ele fala, existe um Deus todo-poderoso e eu preciso viver para a glória dele. Isso vai impactar os teus negócios, isso vai impactar o relacionamento seu com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais, porque você quer glorificar Deus com a sua vida, quer ver uma vida piedosa, e Deus nos dá todo o poder para isso. Voltando lá, 2 de Pedro. Ele continua, por meio do pleno conhecimento, e a palavra aqui é epignosis, aquela palavra que é usada para um conhecimento que vai além do conhecimento racional. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Como obtemos esse divino poder? Como somos revestidos de poder do alto para vivermos uma vida piedosa que glorifica a Deus? Conhecendo de forma relacional aquele que tem sua glória e virtude, ou seja, Deus, e a maior expressão dele é o próprio Jesus Cristo. Então precisamos conhecer Jesus, irmãos. Felizmente, muitas igrejas perderam essa dimensão do ensino, do conhecimento. As pessoas entram e passam na igreja 5, 10, 20 anos
e pouco conhecem das Escrituras, pouco conhecem da Bíblia, pouco conhecem da história da redenção. Eu já vi pessoas que estão na igreja há 15, 20 anos, você perguntar para ela o que é o Evangelho, a pessoa não sabe responder, mas às vezes não é um erro da pessoa, é um erro nosso como igreja, que a gente não tem ensinado. Então precisamos conhecer, porque esse divino poder nos é concedido para a vida e para a piedade, por meio do conhecimento de Jesus Cristo, mas não só o conhecimento mental, mas o conhecimento relacional. E aí vem a importância da palavra, mas também da oração. Não abra mão da sua vida de oração. Mas eu tenho que acordar mais cedo, tem dia que eu estou cansado. Se esforce. Tem dia que você não vai conseguir, tem dia que as coisas não vão funcionar, mas se esforce. Peça a Deus, Senhor, me fortalece, que eu quero me relacionar contigo. Não enxergue a oração como uma obrigação. Por vezes até será, mas não enxergue como uma obrigação. Acordo de manhã, preciso lá escovar os dentes, preciso me arrumar, preciso preparar o café da manhã para minha família, ou para mim mesmo, preciso pegar o ônibus e preciso orar. Não enxergue dessa forma. Enxergue como um privilégio de podermos conversar com Deus. O pastor John McAllister, da Catedral, escreveu um livrinho, um catecismo, e ele chama de a dádiva da oração. Isso é um presente, irmãos. Você e eu temos livre acesso a Deus. Podemos expor a Ele as nossas mazelas, as nossas angústias, os nossos pedidos de oração, as nossas lutas. E por vezes quando você está orando e talvez lendo um trecho pequeno das Escrituras, o Espírito Santo vai ministrando ao teu coração. Não deixe o diabo semear na sua mente que oração não vale nada, que se você orar e as coisas não acontecerem do jeito que você aconteceu, que você queria, a oração não vale. Não deixe esse falso ensino iludir seu coração, mas ore. Muitas vezes, quando estamos orando, é que somos visitados por uma paz de Deus, recebemos algum direcionamento do Espírito Santo. Então, Ele nos deu tudo que necessitamos para a vida de piedade, por meio de quê? Do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Glória aponta para a glória de Deus, e virtude é uma palavra, até no grego é o areté, que é a palavra que deu nome a um prêmio que tem na literatura evangélica, chamado Prêmio Areté, que é um prêmio que significa virtude, é um prêmio para livros, até os livros da nossa denominação, da Anno Domini, ganharam alguma coisa no passado dessa premiação. Areté é virtude. E virtude era um termo muito usado na cultura grega. Mas não é virtude somente de palavras, é virtude de ações. E quem foi a maior expressão de virtude em toda a história? Quem expressou de forma mais clara a virtude, tudo que é bom, não só de palavras, mas em ações, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Ele nos concede tudo para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento dEle, para a sua própria glória e virtude. Ele nos mostra que Jesus Cristo é um exemplo do poder de Deus, da glória de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado e também de uma vida plenamente virtuosa, como deve ser a minha e como deve ser a sua. Versículo 4. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Que promessas, irmãos? Hoje em dia, falar em promessa na igreja é complicado. Até no louvor, a gente vai cantar um cântico que fala de promessa, você às vezes tem que fazer um relatório antes de explicar o que você está querendo dizer. Influenciada por essa maldita teologia da prosperidade, muitos hoje em dia entendem que quando você fala de promessa é você ter tudo aquilo que você acha que tem que ter. Mas o que Pedro está falando aqui quando fala de promessas, irmãos? A promessa aqui é sermos santos, sermos piedosos, sermos compassivos uns com os outros, sermos amorosos uns com os outros, amarmos como Cristo nos amou a ponto de se entregar por nós, irmãos. O que Jesus falou? Novo mandamento vos dou, João 13, 34 e 35, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Como Jesus nos amou, a ponto de se entregar por nós. Então, irmãos, a preciosa promessa de Deus, não quer dizer que você não possa orar para ter uma casa nova, para ter uma casa melhor, para ter um carro mais novo, para ter um emprego melhor. Ore, apresente diante de Deus isso. Mas não podemos exigir isso de Deus, e as promessas que estão aqui é de uma vida abundante em Jesus Cristo. Lembre-se do que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Temos gozado dessa vida, temos desfrutado dessa vida que Deus prometeu para nós. Então a promessa aqui não é a promessa de termos muito dinheiro, termos muitos bens, embora Deus nos abençoe materialmente também, mas a promessa é de termos vida. Isso é uma coisa muito, muito curiosa.
Conversava com a minha mãe esses dias, que às vezes a gente conhece pessoas que têm muito recurso, têm dinheiro, têm status, têm posição na sociedade e não têm paz, não têm alegria. Talvez você conheça pessoas assim, que até você, por vezes, pode ter conhecido um pouco da vida dessa pessoa e você fala, meu Deus, como é que essa pessoa é tão angustiada, tendo uma vida tão boa, tendo uma situação financeira tão confortável, tendo tantos bens, porque isso não resolve, irmãos. Vida abundante somente em Jesus Cristo, paz verdadeira somente em Jesus Cristo. O mundo dá uma paz, mas paz de verdade somente em Jesus Cristo, e Ele nos concede isso gratuitamente, irmãos. Louvado seja Deus. Continuando lá no versículo 4, já vamos concluir. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Esse é um texto complicado, irmãos. Como assim participantes da natureza divina? Talvez você já tenha participado ou ouvido falar de religiões que falam que o objetivo do homem é se tornar Deus. Os mormons, por exemplo, falam sobre isso. E o grande objetivo é que as pessoas vão evoluindo para se tornar Deus. Por isso que temos que estudar o que estamos estudando na nossa EBD, seitas e heresias, para entendermos isso e sabermos como combater. Mas será que Pedro está nos falando que vamos nos tornar um com Deus? Certamente não, irmãos. Que vamos nos tornar é semelhantes a Jesus. Ele está usando também um termo do grego aqui para combater o falso ensino deles. Mas olha o que chama a atenção, é a continuação do versículo. Deus é santo. Lá em Levítico 19, eu falei isso recentemente, Deus falou lá no povo do Antigo Testamento, Levítico 19, 2, sede santos porque eu, o Senhor, sou santo. Pedro mesmo, em 1 de Pedro, ele reforça isso. 1 de Pedro 1,16, como está escrito, sede santos porque eu, o Senhor, sou santo. Então, Deus é santo. Quando Pedro está falando de sermos participantes da natureza divina, não é que vamos nos tornar Deus, mas devemos ser como Deus, santos. Nunca seremos santos como Ele, pelo menos nessa vida. Mas devemos ser santos, devemos ser piedosos, amorosos uns com os outros. E olha o que ele diz no final do versículo. Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, o propósito de Deus, o seu divino poder, nos traz, por meio do pleno conhecimento da pessoa e da obra de Jesus Cristo, um conhecimento que não é só mental, mas é relacional, de alguém que caminha com Jesus, não só ouve falar dele. Pelo pleno conhecimento de Jesus, recebemos esse divino poder para viver uma vida piedosa, uma vida de alguém que teme a Deus, que leva a Deus a sério, como diz o bispo Alexandre, e recebemos as grandes e preciosas promessas e nos tornamos participantes da natureza divina no sentido que devemos fugir da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça, que foi o que levou o primeiro casal a pecar. Eles cobiçaram algo que Deus falou que não comessem, eles foram lá e comeram. E muitos dos problemas que enfrentamos é porque cobiçamos aquilo que Deus fala para não cobiçarmos. Lá nos 10 mandamentos, o último dos 10 mandamentos, ele diz, não cobiçarás a casa do seu próximo, a mulher do seu próximo, os bens do seu próximo. Mesmo no Antigo Testamento, já mostrando que Deus estava lá colocando a cobiça como a origem dos problemas que vivemos. Então, meus amados, Deus tem nos chamado para vivermos de forma piedosa, de forma temente ao Senhor, de forma que glorifique a Ele. Vá comigo em Gálatas 2:20. Volte um pouquinho na sua Bíblia, já estou encerrando. Gálatas 2:20. É nesse sentido que Pedro fala de sermos participantes da natureza divina. É no mesmo sentido que Paulo fala aqui em Gálatas 2:20. Ele fala o seguinte, ó, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo não está dizendo que Jesus incorporou nele, mas ele vive para a glória de Deus, e assim deve ser a minha vida, e assim deve ser a sua vida. Uma última leitura, volte ainda para Romanos, capítulo 8. Um texto muito conhecido e muito bonito, irmãos. Mas que precisamos entender o que a Bíblia exatamente está nos dizendo. Romanos 8, 28 e 29.
Você certamente ouviu esse texto, talvez alguém já passou para você, é um texto belíssimo da palavra de Deus. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que palavra bonita, né, irmão? Às vezes você está desanimado e vem essa palavra e te dá um ânimo. Mas o que é o bem? A gente não entendeu o que é o bem aí, a gente não entende o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer, inspirado pelo Espírito Santo. O bem aí é o que está no versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o propósito de Deus, irmãos, não é sermos ricos. Deus pode nos conceder riquezas, Deus pode nos conceder bens pela sua misericórdia. O propósito de Deus não é termos visibilidade na sociedade. O propósito de Deus não é sermos pessoas famosas. E vou dizer uma coisa que talvez choque alguns, ou mesmo sermos pessoas felizes. A nossa sociedade tem o ídolo do bem-estar. Tudo tem que ser feito para você se sentir bem e estar confortável. E por vezes Deus vai nos concedendo, você tem que curtir o sofrimento. Mas por vezes vamos sofrer, irmãos. Por vezes vamos ficar angustiados. Por vezes vamos ficar aflitos. Porque o bem que Deus promete para nós não é aquilo que achamos bom, mas é Cristo ser formado em nós. Esse é o verdadeiro bem. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu botei aqui, o irmão Giovanni chamou a atenção num texto da escola dominical que fazia um acróstico, algumas letras, e dá para a gente fazer um acróstico com aqueles 2 versículos de 2 de Pedro, com as palavras principais: poder, conhecimento, promessas e corrupção. Poder e conhecimento no versículo 3, promessas e corrupção no versículo 4. PC, fica fácil de você gravar. Deus nos dá o seu poder por meio do conhecimento de Jesus Cristo, que é um conhecimento mental e relacional, as suas promessas para nos livrar da corrupção do mundo. Não para sermos ricos, famosos, só termos alegrias e não termos tristezas, mas o propósito de Deus é nos livrar da corrupção para sermos semelhantes a Jesus Cristo. Deus nos criou a imagem e semelhança dele e agora está nos fazendo a imagem e semelhança de seu Filho, que morreu na cruz para nos salvar, irmãos. Se entregou em nosso lugar. Então, poder de Deus, conhecimento da pessoa de Cristo nosso Senhor e a promessa de nos livrar da corrupção. PC. Poder, conhecimento, promessas e corrupção. Ele vai nos livrar do mal, irmãos. Ele vai nos livrar. O Salmo 1, eu tenho falado do Salmo 1, ele fala no final que Deus aprova o caminho dos piedosos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Se vivermos para a glória de Deus, crendo que Ele já nos tem dado tudo, irmãos, para a vida piedosa, nos afastando da corrupção desse mundo, creia que Deus tem muito mais a nos acrescentar para a glória dele mesmo, para uma vida virtuosa. E aí nós devemos nos empenhar, como veremos na mensagem seguinte, na virtude, no domínio próprio, em todas aquelas qualidades que virão ali. Mas vamos orar, vamos clamar pelo poder de Deus, irmãos. Pois como eu falava há pouco, não adianta nada nós estarmos aqui numa igreja arrumada, num culto organizado, procurando aprender a palavra de forma fiel às Escrituras, mas se o Espírito Santo não ministrar aos nossos corações, pede a Deus nesse momento: Senhor, me dá capacidade. O Senhor já deu o seu divino poder. Lá em Efésios vimos que toda bênção espiritual nos tem sido dada nas regiões celestiais em Cristo. Então peça agora a Deus: Senhor, eu quero ser revestido. Senhor, eu quero ser renovado. Senhor, eu quero ser fortalecido. Me dá essa fé, me dá essa alegria de orar, me dá disciplina na oração, me dá ânimo de ler a Tua palavra, me ajuda a cortar os ladrões de tempo, seja redes sociais, seja uma televisão, seja o que for. Corte aquilo que te afasta da presença de Deus, em nome de Jesus. Seja um pecado, seja uma tentação. Não confie na sua carne, somos fracos, irmãos, todos nós, a começar por mim, somos homens e mulheres frágeis, mas clame a Deus: Senhor, me reveste com o teu poder. Fique de pé, faça a sua oração.